Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou o Timão e galera, tá chegando a hora do jogo mais importante do Corinthians no ano. Esqueça a final do Campeonato Paulista, esqueçam os outros clássicos. É agora, rapaziada. É nessa quarta-feira, pela primeira vez na história da Copa do Brasil, fase de oitavas de final. Vamos pegar o time dos caras, Corinthians e Palmeiras, o grande jogo dessa fase da competição. Ansiedade a milhão. Deixei separado aqui pra vocês pra gente falar da provável escalação desse time do Corinthians. E sim, o trio Jin estará, Garra e Yuri Memphis estará entre os titulares. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre Osmar Stable, vamos falar sobre a concentração do time, vamos falar sobre Renato Augusto, tem uma notícia do Renato Augusto também, e vamos falar também do Diego Palacios, misericórdia. Tem bastante coisa pra gente trocar ideia hoje. Desde já eu peço muito pra você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra obter todas as notificações. Você que tá pelo celular, clicar em hypar, mano, ajuda pra caramba na entrega dos nossos vídeos. Agradecer todo mundo que tá clicando em hypar aí, me ajuda demais, valeu de coração. E se você puder ajudar o canal Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do valeu aqui embaixo e também a nossa chave Pix que está na descrição. Galera, antes da gente trazer a provável escalação aqui, eu quero dizer pra vocês que nessa quarta-feira vamos estrear um novo programa aqui no canal Sou Timão, juntamente com o canal do meu parceiro Henrique, o canal Vai Timão, e o nome do programa é o Tá na Pista Fiel. Às 11 da manhã nessa quarta-feira, a gente vai trocar bastante ideia desse jogo do Corinthians aí. Conto com a participação de vocês. O Henrique vai estar no estúdio lá na casa dele e eu vou estar no centro da cidade. Então eu vou pegar o pessoal para trocar ideia, fazer desafio para eles concorrerem a prêmios. Vai ser muito legal, muito interativo. Então conto com a presença de vocês. O Tá na Pista Fiel já vai estrear com esse clássico gigantesco, né, em que envolve aí o Corinthians e a equipe do Palmeiras. Vamos lá pro campinho, rapaziada, porque vamos trocar ideia sobre o jogo do Coringão, sobre a provável escalação. Meu parceiro, temos aí, depois de meses, Garro, Yuri e Memphis Depay, vamos formar aqui a escalação do Coringão. No gol, Hugo Souza, o pai do Palmeiras, o pegador de pênaltis, vai estar aqui. Não precise pegar pênaltis, mas que esteja numa noite inspirada amanhã, porque vamos precisar com absoluta certeza, né, mano? Na lateral direita teremos Mateuzinho, a dupla de zaga, tudo indica que será composta por André Ramalho e Gustavo Henrique, rapaziada. Gustavo Henrique aí voltando à titularidade ao lado do André Ramalho. E na lateral esquerda, tudo indica que vamos começar com Matheus Bidu. Matheus Bidu pegou essa vaga do Fabrício Angileri, né? E agora o Matheus Bidu vem como titular. No meio-campo, Ranielli como primeiro volante, juntamente com o Ranielli, não pode faltar nesse jogo o nosso saudoso José Martínez, né, mano? O Martínez vai estar presente. Eu vou deixar aqui para compor o meio de campo com o Breno Bidon. Eita, que os cachorros estão matando um outro aqui, misericórdia. Eu vou colocar o Breno Bidon aqui, rapaziada, para compor o meio-campo, mas eu acredito que vai ser o André Carrilho. Mas eu vou deixar o Breno Bidon porque nas prováveis escalações aí que a gente viu, o Breno Bidon está. Mas não se surpreenda se o André Carrilho jogar no lugar do Breno Bidon. E para compor o meio-campo, para ser o nosso articulador, o nosso saudoso Rodrigo Garro. E no ataque, Memphis Depay e como titular depois de muito tempo, Yuri Alberto. Deixa eu fazer o posicionamento do pessoal aqui. Vai no esquema de 4-4-2 da mesma forma. Vocês sabem muito bem. Se o Breno Bidon começar como titular, tudo indica que o Breno Bidon jogará pelo lado esquerdo, do jeito que ele está habituado de jogar. No lado direito, o José Martínez e o Rodrigo Garro na articulação. Caso o Breno Bidon não jogue como titular e jogue o Carrilho no lugar dele, então poderemos ter o Carrilho pelo lado direito e o Martínez pelo lado esquerdo. Mas como o pessoal está indicando que o Breno Bidon possa começar jogando, eu vou deixar o Breno Bidon aqui no lado esquerdo
como ele costuma jogar. E o trio de ataque, depois de muito tempo, a gente contava só com Memphis e Yuri, não tinha Garro. Depois passou a Garro e Yuri sem Memphis. Depois passou a Yuri e Memphis sem Garro. E por aí vai. Todas as possibilidades, faltando um, né, mano? A gente sabe o quanto o Corinthians consegue melhorar taticamente falando, em relação à criação de jogadas, em relação a finalizações, coisa que a gente tá carecendo muito nos últimos tempos, né? Agora, se o Garro ter essa liberdade aí, juntamente com o Yuri Alberto e o Memphis Depay, a gente pode colher bons frutos e que o Memphis esteja iluminado amanhã, possa fazer o seu primeiro gol no clássico, porque, mano, eu vou ser bem sincero pra vocês, cara. É jogo de detalhe. Eu não acredito que o Corinthians vá conseguir um placar elástico contra os caras ou os caras conseguir um placar elástico contra nós. Primeiramente, porque é uma partida de 180 minutos. Do mesmo jeito que eles podem vencer na Neoquímica Arena, a gente pode vencer lá no Allianz. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito estudado entre as duas equipes, um jogo muito estudado, onde quem errar menos passa para a próxima fase e é apenas o primeiro jogo. Tudo pode acontecer nesse primeiro jogo, tudo pode acontecer nesse segundo jogo. Então vamos aguardar aí, porque promete fortes emoções. Inclusive eu estarei em live, tá? Vamos assistir juntos essa partida entre Corinthians e Palmeiras. Estarei em live fazendo o react aqui, beleza? Galera, outra situação que eu quero trazer para vocês aqui, pra gente dar um giro de notícias em relação ao que aconteceu no Timão. O Renato Augusto voltou a ser comentado internamente no Corinthians. Vamos entender melhor essa situação. O Corinthians estuda a possibilidade de abrir conversas com o Renato Augusto para assumir o comando técnico do time sub-20. Notícia do Luiz Fabiani. O nome do ex-meia agrada a atual diretoria, que ainda pretende avaliar suas licenças e condições para atuar como treinador. Por enquanto, Renato é apenas uma das opções na mesa. Outros nomes também serão discutidos entre os líderes do departamento de base. Vocês sabem muito bem que o Danilo também fez parte, né, no comando técnico da equipe sub-20. O Alex fez um trabalho também lá no pessoal da categoria de base. E, cara, se o Renato Augusto vier para a categoria de base, eu vou ficar extremamente contente, porque eu sempre disse aqui para vocês que o Renato Augusto é um jogador extremamente inteligente, um cara que fala muito bem, um cara que é entendido do mundo futebolístico, e se o Corinthians acabar contratando o Renato, para mim seria uma forma de gratidão com o Renato. Tudo bem, a gente tem que ver pela parte do profissionalismo, beleza, mas o Renato é ídolo demais, a gente não pode descartar isso, e ao mesmo tempo eu acredito que o Renato iria fazer um baita trabalho, começando nas categorias de base, do mesmo jeito que o Felipe Luiz começou na equipe do Flamengo. Então, Renato Augusto aí tendo a possibilidade de assumir o comando técnico da equipe sub-20 do Timão, beleza? Outra situação que eu quero trazer para vocês, que eu achei interessante, é que o Corinthians decidiu concentrar o elenco no CT Joaquim Grava antes do derby contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na quarta. A medida não vinha sendo adotada recentemente e gerou críticas por parte da torcida, após rumores de saídas noturnas de atletas antes da derrota no Majestoso contra o São Paulo. Além disso, a decisão reforça a importância do confronto que marca o primeiro jogo da série eliminatória contra o rival. Sensacional! Sensacional, extremamente válido, tá? Teve rumores sim de que os jogadores estavam na noitada, e vocês sabem como é que funciona, a torcida não perdoa. Nada contra os caras sair, divertir, mas joga bola. Quando for jogar, resolve. Quando for jogar, tenha vontade. E os caras não estavam tendo isso. Não estavam tendo isso. Então, o Corinthians muda a sua postura em relação a isso, e eu achei muito importante. Eu acho que possa colher bons frutos em relação a isso sim, beleza? Outra coisa que eu trouxe, que eu vou trazer aqui para vocês, ó, em relação ao Stabile,
em grave crise financeira, o Corinthians tenta antecipar 57 milhões com a Liga Forte União para o mês de agosto. A quantia seria usada para quitar salários, premiações, fornecedores e viabilizar reforços. A operação envolve 27 milhões da receita variável do Brasileirão e um empréstimo de 30 milhões com juros de CDI de 3%. Para receber o empréstimo, o clube precisaria estender seu contrato com a LFU até 2030, mas tenta incluir uma cláusula que permita sair do vínculo caso devolva o valor corrigido. A proposta foi aprovada pelo Conselho de Orientação, o CORE. Além disso, o clube aguarda mais 50 milhões da Nike pela renovação do contrato. Mesmo assim, ainda prevê dificuldades para fechar o ano sem déficit. É lamentável. É lamentável a gente ter que adiantar o que a gente tem que receber para poder arcar com o presente. É vender o almoço para pagar a janta e vice-versa, né? Mostra a bagunça que é a administração do Corinthians. Só que isso a gente tá cansado de saber, não é verdade? A gente tá cansado de saber. Nisso, a LFU, que não é boba nem nada, já quer mais um ano de extensão de contrato, acredito eu que seja por causa de prazos e tudo mais. E o Corinthians está trabalhando para poder aí fazer essa cláusula, caso possa encerrar o contrato antes, se esse valor for devolvido, esse valor do empréstimo aí. Então o Corinthians tem o dinheiro para receber de 27, mais 30 de empréstimo. Vocês sabem que a folha salarial do Corinthians é gigantesca, inclusive tem uma matéria aqui falando sobre folha salarial, para trazer para vocês. Essa aqui é a notícia do GE, beleza? Aqui a matéria, pera aí, Palácio, já que eu falo de vocês. Na verdade eu não separei a matéria, mas eu falo para vocês aqui que eu tava lendo mais cedo. O Corinthians, ele diminuiu cerca de 2,6 milhões de reais mensais da sua folha salarial após as saídas de Igor Coronado, Alex Santana e Giovani. Ou seja, o Corinthians tem um certo alívio, mas a folha salarial do Coringão, que girava em torno aí de 28, 26 milhões de reais mensais, um pouco mais do que 20, mesmo assim é gigantesca, uma das maiores do Brasil. Então o Corinthians dá uma leve respiradinha aí, mas tem muito mais para baixar. Vamos lembrar aqui, Félix Torres, vamos lembrar Romero, entre outros, Thales Magno, que eu acredito que o Corinthians não vai renovar o contrato, tá bom? Então, que o Corinthians possa fazer essa troca aí de folha salarial. Vai trazer jogador? Não sabemos, mas os que estão deixando já tá dando aquela folga na folha salarial do time do Corinthians. Vai eu falar do Augusto de novo. Rapaziada, o Augusto não para. O cara é imparável, tá ligado? O cara não tem previsão de parar, mano. Augusto Melo sofreu outra derrota na justiça nessa terça-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liminar apresentado pela defesa do presidente afastado do Corinthians para suspender a reunião do Conselho Deliberativo que deu início ao processo do impeachment. A defesa alegava irregularidades na convocação, como a presença de conselheiros inadimplentes e a falta de documentos essenciais. Também afirmou que Romeu Tuma estaria afastado da presidência do conselho, o que foi desmentido. O desembargador Enéas Costa Garcia indeferiu o pedido e manteve o trâmite normal do processo interno, destacando que não houve urgência ou justificativa plausível para intervenção judicial. Se vocês não acham que isso é uma bizarrice, eu não posso acreditar mais no que vocês acham. Porque ele quer de tudo quanto é forma anular a decisão. Por que ele não tenta anular a decisão da polícia que indiciou ele, alegando que ele roubou, alegando que ele fez parte de 3 crimes? Por que ele não tenta derrubar a decisão aí do Ministério Público que acatou, que aceitou o pedido da Polícia Civil? E agora ele é réu. Ele, Marcelo, o Sérgio Moura, Cassundé. E aí? Piada, velho. Piada. Tem que ir até o final. E não tem que voltar dia 9. Vai ser destituído, se Deus quiser, mano. Pra fechar, rapaziada, o Austin FC, eu tinha falado do Austin aqui, né, da outra vez. Eu tava esperançoso, cara. Eu tava acreditando que as coisas realmente poderiam dar bom, mas não deu bom, não. O Austin FC dos Estados Unidos desistiram da contratação do Diego Palacio.
Corinthians e o clube americano chegaram a negociar um empréstimo do lateral por uma temporada, mas as tratativas esfriaram e não avançaram. Inicialmente, Palácios não demonstrou interesse na mudança. Teta, né, papai? Você acha que vai querer largar? Que jeito. Quando aceitou a ideia de ser negociado, o Austin já havia perdido o interesse. Agora o Timão segue buscando um novo destino para o jogador, que tem contrato amarrado com o Corinthians até 2027 e não se firmou desde a sua chegada ao clube. Piada, piada. Para mim, uma das piores contratações do Esporte Clube Corinthians Paulista. Para mim, tá no mesmo nível de Luan. De verdade. Pela bala que ganha e por nunca ter jogado no time do Corinthians, jogou o quê? 2 jogos? Ou um pouquinho mais? Pra mim tá no mesmo nível. Ai, se eu pudesse falar tudo que eu quisesse, né? Mas não, tá rolando muito processo por aí já. Prefiro ficar quieto. Beleza, rapaziada? Ó, então amanhã, 11 da manhã, estaremos aqui no YouTube em live, no programa Tá na Pista Fiel, com o Henrique do canal Vai Timão. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Se vocês não seguem o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Eu Sou Timão 1910, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?